Shalom, shalom, amados, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Já quero começar pedindo perdão pela minha carinha meio abatida, mas eu vim aqui gravar o nosso vídeo semanal, né, pra vocês, como eu havia dito que eu sempre ia tá gravando, né? Hoje foi um dia difícil pra mim, aonde eu passei muito mal, com crise de sinusite, dores do corpo, mas enfim, eu tô aqui para dizer para você que Deus permanece sendo bom. E eu quero falar para vocês hoje a respeito de fé. Fé inabalável. A sua fé é inabalável? Quantas vezes nós passamos por situações na nossa vida em que tudo que o inimigo quer é tocar na nossa fé, é colocar dúvida no nosso coração, não é verdade? Quantas vezes você já orou com fé, pedindo a Deus algo, e aquilo que você pediu não aconteceu? E aí ficou aquela vozinha no seu ouvido dizendo assim, tá vendo? Para que você crê? Tá vendo? Deus não fez nada por você. Isso tudo é uma besteira, isso tudo é uma bobagem. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Bem, comigo isso já aconteceu algumas vezes, e é muito importante a gente ter o discernimento de espírito para que a gente saiba discernir as vozes que falam conosco, quando é Deus falando e quando é o inimigo falando. Muitas pessoas acham que você só precisa saber quando é Deus falando, mas é importante também você ter o diagnóstico da voz do inimigo, né, falando, até porque ele grita e o Espírito Santo sussurra nos nossos ouvidos. Bem, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versos 7, ele vai dizer assim, ó: E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, olha, aqui Paulo ele está dizendo, né, eu não sei dizer para você o que é que Paulo tinha, qual era esse espinho na carne, cada teólogo tem uma opinião a respeito disso, mas enfim, isso aqui não é o mais importante. Até porque ninguém nunca vai saber com certeza. E eu acredito que nem era para sabermos, senão a Bíblia teria dito, né? Se era uma doença, se era algo emocional. Mas Paulo disse que ele orou ao Senhor Jesus, 3 vezes. Paulo orou quantas vezes? Paulo não orou uma, ele orou 3. E na terceira vez, olha a resposta, chegou a resposta para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa é uma mensagem tão linda, né? Porque aqui Paulo está dizendo que, mesmo não tendo a resposta que ele queria, porque era algo que trazia sofrimento para ele, ainda assim, a fé dele se manteve inabalável. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus. Eu ainda me atrevo a dizer que nós estamos aqui, lógico que é por causa de Jesus, e depois por causa de Paulo, porque Paulo foi aquele responsável a levar o evangelho aos gentios, né? Então, Paulo, mesmo sendo esse homem de Deus tão usado, tão ousado, tão intrépido, que orava com tanto fervor, que ganhava tantas almas para o Senhor Jesus, ele teve um pedido negado pelo Senhor Jesus. E a minha pergunta hoje para você é: quando você ora por algo e você recebe a resposta, um não ou o silêncio, como é que a sua fé fica? A sua fé se abala ou ela permanece inabalável? Hoje, quando eu orava, eu não fui para a nossa intercessão na igreja, mas por incrível que pareça, quando foi dando as 2 horas que é o horário da intercessão, era o horário que eu estava pior. E eu me levantei, tomei um banho, peguei a Bíblia e vim interceder. E eu ouvi diversas vezes essa voz do inimigo me dizendo, enquanto eu tomava banho, eu orava, pedi ao Senhor que tirasse de mim todas aquelas dores, porque estava difícil até ficar em pé. Mas adivinha, ele não tirou. Eu vim interceder.
E sabe qual é o louvor? Sabe qual é a resposta que veio muito forte ao meu coração? Aquele louvor que diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Pois é. Será que você, de todo o seu coração, tem cantado esse louvor? Tem vivido esse louvor? Porque Deus, ele permanece sendo Deus se ele fizer, se ele responder às nossas orações, mas se ele não responder, ele também permanece sendo Deus. E isso é muito importante que nós venhamos ter em nossa mente, para que a nossa fé, ela não venha se abalar, mas ela venha ser fortalecida nas dificuldades, nos desertos, nos dias maus. Então é isso que eu desejo para você, é uma fé inabalável. Tenha discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo, mas também tenha discernimento para poder ouvir a voz do inimigo, repreendê-lo e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Se ele fizer, se ele me responder, ele é o meu Deus, mas se ele não fizer, eu vou continuar glorificando o nome dele. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração e que esse louvor passe a fazer parte da sua vida como algo que te fortalece nos momentos de silêncio ou nos momentos em que você receber um não. Que Deus abençoe você.